Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu gostaria de fechar o ciclo de aulas sobre princípios de eletrofisiologia com a parte 4, onde nós vamos retomar uma questão muito importante, que nós começamos a falar lá na parte 1, fechando então esse ciclo de aulas, que é sobre potenciais excitatórios pós-sinápticos e inibitórios pós-sinápticos. De fato, trata-se de como ocorrem os estímulos neuroquímicos que irão permitir a geração de potenciais de ação numa fibra eletricamente excitável. Vão estimular a geração desses potenciais de ação que nós já discutimos, que são correntes elétricas locais, através de fluxo iônico, particularmente sódio e potássio, também cálcio e cloreto participando, que se propagam ao longo de uma fibra eletricamente excitáveis. Mas o seu início depende então de uma estimulação excitatória ou a sua inibição, mantendo a fibra no estado de repouso ou modulando uma redução da frequência desses pulsos, dessas correntes elétricas. Então, nós podemos ter estímulos que modulam o início ou a inibição, bem como o aumento ou a diminuição da frequência de potenciais de ação ao longo do tempo. Muito bem, nós sabemos que esses potenciais de ação eles são gerados a partir de estímulos neuroquímicos, como mostra essa figura, mas também, já em outros momentos eu coloquei, que eles também podem ser gerados de forma espontânea, chamamos, portanto, de potenciais marca-passo, nesse caso, onde não há um estímulo externo evidente. O potencial de membrana ele se eleva gradativamente, de forma espontânea, até o limiar, até iniciar um potencial de ação. E outra forma de iniciar potenciais de ação, além da estimulação química ou marca-passo, é por estímulos ambientais, como ocorrem nas terminações nervosas sensoriais que estão nos nossos órgãos sensoriais, que captam informações mecânicas, eletromagnéticas, ou até mesmo químicas, como estimulação de dor, dor associada à inflamação, enquanto que a estimulação de dor aguda é uma estimulação mecânica, de lesão do tecido. Então esses estímulos eles podem alterar a permeabilidade da membrana, alcançando o limiar e produzindo potenciais de ação de forma por estímulos sensoriais, portanto. No sistema nervoso, então, nós temos principalmente aí uma modulação química ou neuroquímica através de neurotransmissores que vão facilitar ou inibir a geração de potenciais de ação. Existem também contatos elétricos diretos entre membranas, no qual chamamos de sinapse elétrica, mas a modulação de fato da geração de potenciais de ação se dá neuroquimicamente. Então aqui foi colocado aqui uma ilustração do Goodman, duas aferências aqui, uma excitatória e uma inibitória. Na verdade, mostrando as possibilidades que existem para a produção de PEPs e PIPs. Nessa aferência aqui superior, que mostra aqui, nós temos então, à medida que o estímulo elétrico chega numa terminação axonial, uma terminação nervosa, portanto pré-sináptica, contendo vesículas de neurotransmissor, aqui mostrando aqui canais de sódio abrindo, e iniciando então, chegando, alcançando a despolarização no terminal sináptico. Isso fará com que
canais de cálcio voltagem dependentes, principalmente do tipo N, né, localizados nessas terminações, se abram também, né, em função da despolarização mediada pelo sódio, ou seja, do potencial de ação, da onda de despolarização que chega nesse terminal. E o cálcio, ele é importantíssimo aqui para modular a secreção, a degranulação, né, das vesículas secretórias contendo um neurotransmissor. Portanto, quanto maior for a frequência de potenciais de ação que alcançar um botão sináptico, maior a quantidade de cálcio e suas concentrações intracelular, o que vai modular maior degranulação, fusão então das vesículas secretórias com a membrana, ocorrendo a exocitose do neurotransmissor. Esse neurotransmissor, no caso de uma estimulação excitatória, tá, ele vai ou atuar sobre um receptor específico, né, aumentando ou a permeabilidade ao sódio ou aumentando a permeabilidade ao cálcio. Tá? Está mostrando as duas possibilidades. Obviamente, com determinada terminação sináptica, vai liberar um só tipo de neurotransmissor, afetando uma determinada espécie iônica. Esses receptores, então, eles podem ser receptores que são propriamente dito canais iônicos, né, que apresentam lá um sítio de ligação para o neurotransmissor, e, portanto, o canal é modulado diretamente, quimicamente, pelo próprio neurotransmissor, daí nós chamamos aí de receptores ionotróficos, que são extremamente importantes, né, para regular uma ação rápida no sentido de estimular o aumento do potencial de repouso, né, através da entrada de sódio ou de cálcio, que são cargas positivas, que tendem a entrar a favor do seu gradiente eletroquímico, elevando, portanto, o potencial, né, de repouso em direção ao limiar. À medida que alcança o limiar, essa fibra pós-sináptica, então, dispara um potencial de ação que se propaga em direção ao cone de implantação do axônio e na fibra axonial. Outros tipos de receptores também importantes, né, que de fato não são o próprio canal iônico, mas vão modular a regulação de canais iônicos através de uma transdução intracelular de sinal. Então a resposta de fato é mais lenta, né, do que a regulação de um receptor ionotrófico, onde ele mesmo é o canal, né. Esses outros receptores, eles são conhecidos como receptores metabotróficos, que eu vou também discutir a seguir. Então nós temos ou receptores ionotróficos ou metabotróficos, né, de qualquer forma estão associados a uma estimulação do receptor, que ao abrirem ou ao modularem a abertura de canais de sódio ou de cálcio, vão promover uma elevação do potencial em direção ao limiar, e à medida que chega ao limiar, disparam-se potenciais de ação, daí a partir dos canais de voltagem dependentes de sódio ou de cálcio. Temos que lembrar que o fato de o potencial aqui, né, em membrana de repouso, ele alcançar ou não o limiar, ele vai depender não só do nível de estímulo excitatório, né, do número aqui de sinapses excitatórias que estão estimulando, né, num determinado no espaço, né, ao longo da membrana, mas também, né, em relação ao tempo, se naquele momento, né, as aferências, tanto excitatórias quanto inibitórias, né, qual delas se predomina, né, e a partir dessa somação, né, dessa balança de estímulos excitatórios e inibitórios ao longo do espaço, ao longo do tempo, né, qual delas será predominante a ponto de ser suficientemente forte para manter o potencial em repouso ou para levar ele até o limiar. Tá? Então, de fato, a geração ou não de potenciais de ação se dá não por um estímulo isolado, mas sim pelo conjunto de estímulos excitatórios e inibitórios que ocorrem ao longo do espaço e tempo, temporalmente, e essa somação em si, sim, definirá se haverá uma geração de novos potenciais de ação na fibra pós-sináptica.
Aqui embaixo, então, né, também, à medida que chega a onda de despolarização na fibra pré-sináptica, agora inibitória aqui, né, isso modulará a entrada de cálcio, né, e o cálcio vai secretar, então, neurotransmissores, que, por sua vez, aqui nesse caso, irão regular a abertura de canais de potássio ou de cloreto, que irão deixar a fibra mais negativa, dificultando ou inibindo a geração de potencial de ação. Nesse caso, nós temos então o estímulo pós-sináptico inibitório. O potássio, sabemos que ele é mais concentrado no meio intracelular, e à medida que um estímulo neuroquímico favorece a sua saída, o meio interno tende a se tornar mais negativo, né? Se aqui já estiver gerando potenciais de ação, a saída de potássio irá favorecer a repolarização e um estado de hiperpolarização pós-potencial de ação, ou seja, hiperpolarização no sentido de o repouso ficar mais negativo que o normal, e isso vai desfavorecer o início de um novo potencial de ação. Se nós pensássemos em frequência de potenciais de ação aqui, isso afastaria um potencial de ação do outro, diminuindo a frequência de potencial de ação e, portanto, diminuindo o estímulo químico e o estímulo elétrico nessa membrana pós-sináptica. Da mesma forma, né, receptores que, de alguma forma, abrem os canais de cloreto, que é onde esse ânion é mais concentrado fora que dentro, o cloreto, na membrana, ao aumentar a permeabilidade do cloreto, o cloreto entra a favor de seu gradiente químico, portanto, né? E isso vai favorecer então a negatividade, dificultando então a geração de potenciais, afastando o potencial de membrana, como mostra aqui na figura abaixo, né? Afastando ele do potencial limiar e dificultando e inibindo a geração de novos potenciais de ação. De fato, como eu falei, não necessariamente vai interromper a geração de potenciais de ação, mas pode modular uma diminuição da frequência desses potenciais de ação que estão sendo transmitidos por esse neurônio pós-sináptico. Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre receptores, os tipos de receptores envolvidos. É importante também a gente lembrar que muitos neurotransmissores, ou de fato o que vai determinar que haja uma geração de estímulo excitatório ou inibitório, né, não é o tipo de neurotransmissor, né, e sim o tipo de receptor envolvido, porque existem para cada neurotransmissor, existem uma variedade, na maioria das vezes uma variedade de tipos, famílias, subtipos de receptores, e alguns desses podem estar envolvidos com a abertura de canais de cálcio e sódio, levando facilitando a despolarização e, portanto, gerando um efeito excitatório, e outros do mesmo neurotransmissor, outros receptores, podendo então abrir canais de cloreto ou potássio, dificultando a geração de potenciais de ação. Então, o que vai determinar de fato se o efeito pós-sináptico será excitatório ou inibitório é o tipo de receptor. E nós podemos assim dizer que existem duas grandes famílias, né, de receptores, que são aqueles receptores que podem ser o próprio canal iônico, né, onde eles apresentam um sítio de ligação com o neurotransmissor, e à medida que esse sítio é ocupado, o poro interno então abre, permitindo a passagem de um determinado íon, normalmente de forma seletiva. Esse sítio de ligação está no domínio extracelular, né, e dependendo de qual íon esse canal é seletivo, o íon vai entrar ou sair, né, à medida que há a estimulação do próprio receptor, né, do sítio de ligação do receptor. Portanto, a estimulação desse tipo de receptor permite uma alteração imediata da permeabilidade da membrana de determinado íon e, portanto, do potencial elétrico interno, favorecendo ou dificultando a geração de potencial de ação, dependendo de qual íon nós estamos falando. Vamos exemplificar agora aqui.
Então nós temos aqui, eu coloquei 3 tipos de receptores para 3 neurotransmissores diferentes, né? E todos são ionotróficos para diferentes tipos de íons. Então nesse lado à esquerda aqui nós temos um receptor colinérgico, um receptor para acetilcolina que apresenta sítios de ligação para o neurotransmissor acetilcolina. Esse receptor é denominado, né, de receptor nicotínico. De fato, a outra família de receptores da acetilcolina, chamadas de receptores muscarínicos, eles não são ionotróficos, eles são do outro tipo que eu mencionei anteriormente e que eu vou exemplificar depois, metabotróficos, né? Então os receptores ionotróficos nicotínicos, né, colinérgicos do tipo nicotínico, eles de fato são um canal de sódio. E à medida que eles são estimulados por esse neurotransmissor, né, o poro se abre e permite a entrada ou influxo de sódio a favor do seu gradiente eletroquímico, se aqui dentro estiver em repouso. Isso vai favorecer, portanto, a despolarização, gerando um efeito excitatório pós-sináptico. Esse tipo de receptor ele é fundamental para o início da contração do músculo esquelético. Então, na junção neuromuscular, é esse tipo de receptor que você encontra na fibra muscular esquelética. Então, o músculo, a contração do músculo esquelético depende da estimulação desse tipo de receptor pela acetilcolina. Se encontra também nos gânglios, né, tanto simpáticos quanto parasimpáticos do sistema nervoso autônomo, e você também encontra em várias áreas do sistema nervoso central, no córtex, no tálamo, no hipotálamo, no cerebelo, esse tipo de receptor, e ele está muito associado, por exemplo, ao aprendizado e à memória, né? Como, por exemplo, algumas de suas competências funcionais. Aqui nós temos um outro tipo de receptor que vai modular um efeito excitatório, é o receptor NMDA do glutamato, né? Ele responde também ao metil D-aspartato. Então esse é um subtipo de receptor glutamatérgico. Esse aminoácido glutamato, e ele é o mais abundante aminoácido no sistema nervoso central, sendo o mais também importante neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele está associado aqui a funções como cognição, memória, plasticidade neural, a vigília e também a transmissão de dor, né? Então ele causa o seu efeito à medida que o glutamato é liberado, né, e se liga ao sítio de ligação do receptor glutamatérgico NMDA, né, ele vai causar uma abertura do poro, né, que permite a passagem principalmente de cálcio, né? Ele de fato é um canal, esse receptor ionotrófico é um canal íon não seletivo, né, permitindo também o influxo de sódio e a saída de potássio, mas o principal cátion aqui envolvido, que irá aumentar a positividade interna, é o cálcio. Esse receptor ionotrófico ele é bastante interessante porque ele, além do estímulo glutamatérgico para abrir, né, ele precisa também de uma alteração de potencial interno, então numa despolarização precedente, né, numa elevação aqui do potencial, para mudar sua conformação e liberar o cátion magnésio, né, que tranca esse poro. Então, à medida que ele, de certa forma, também funciona como voltagem dependentes, então, a partir de um estímulo precedente, né, que aumente o potencial de repouso aqui, ele altera a sua conformação, libera o íon magnésio, e isso então permite que o poro se abra à medida que o glutamato se liga ao seu sítio de ligação, entrando então íons de cálcio e favorecendo a despolarização no meio intracelular. Por fim, aqui à direita, eu queria mostrar um receptor ionotrófico associado a uma hiperpolarização de membrana ou a um PIPS, né?
Esse é o receptor, né, talvez o receptor mais importante inibitório do nosso sistema nervoso central, né? Ele responde também, ele é regulado alostericamente também por fármacos como os benzodiazepínicos, né, que são usados como ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes, né, que nós temos o diazepam, por exemplo, alprazolam, bromazepam, clonazepam, quer dizer, vários tipos de fármacos que têm um sítio de ligação específico e que potencializam a abertura desse canal, né, que é um canal, né, que responde ao neurotransmissor GABA. Né? GABA é a sigla para um aminoácido derivado então do metabolismo do glutamato, que é o ácido gama-aminobutírico. Então esse neurotransmissor, ao se ligar, né, ele vai mudar a conformação desse receptor, que é um receptor ionotrófico, é um canal de cloreto. Portanto, alguns fármacos como benzodiazepínicos, eles funcionam, né, potencializando esse efeito do GABA, o que vai ampliar, né, o aumento da permeabilidade da membrana ao cloreto. E isso tende a hiperpolarizar o meio interno, modulando negativamente então o disparo de potenciais de ação nessa fibra pós-sináptica. Outros fármacos também atuam, né, como moduladores alostéricos ou mesmo como agonistas, né? Os barbitúricos já atuam até de forma independente ao GABA, eles sozinhos, né, atuar abrindo o canal, né, que nós temos como, por exemplo, o fenobarbital, usado como anticonvulsivante, o tiopental, usado como anestésico, né, e o próprio álcool, o etanol, ele também parece modular a abertura desse canal a partir da ação do GABA, gerando então um efeito inibitório, um efeito depressor sobre o sistema nervoso central. Por outro lado, nós temos receptores que dependem de uma transdução de sinal para modular a abertura de canais, né? Ou seja, o efeito excitatório inibitório sobre a membrana. Esses receptores são conhecidos como receptores metabotróficos. De fato, eles estão amplamente distribuídos no nosso organismo, são os receptores mais amplamente distribuídos. Eles geram uma série de efeitos, além, né, de modular eletricamente a membranas eletricamente estáveis, né, neuronais. Eles geram uma série de outros efeitos metabólicos também. Então esse tipo de receptor, ele é também conhecido como receptor associado à proteína G, né? Essa proteína G, né, ela apresenta 3 subunidades, e quando o ligante, né, o neurotransmissor, um hormônio, estimula esse tipo de receptor, as subunidades, né, da proteína G, elas vão se ligar ao receptor, vão ser fosforiladas e vão se separar, como eu vou mostrar aqui embaixo, tá? E uma dessas subunidades vão ativar uma determinada enzima de membrana, que vai então ser ativada e vai converter um substrato num produto que nós chamamos de segundo mensageiro. Então, à medida que o receptor é estimulado, essa enzima de membrana é ativada por uma das subunidades da proteína G, aumentando, né, o número de moléculas dessa substância segunda mensageira. Então, e essa vai modular o efeito biológico aqui dentro, né? Então, observe que nesse caso aqui nós temos uma ampliação de sinal, uma vez que uma única molécula ligada ao receptor, né, do ligante, do neurotransmissor, acaba produzindo N moléculas de um segundo mensageiro intracelular. Essa é uma ampliação de sinal. E essa resposta, obviamente, se esse segundo mensageiro irá modular de alguma forma a abertura de canais aqui, essa resposta, obviamente, é mais lenta, é uma regulação, uma modulação mais lenta do que aquela que ocorre para os receptores ionotróficos, mas de alguma forma isso pode então ser ampliado em função, né, do número de moléculas aqui
de segundo mensageiro, né, serem ampliadas, né, à medida que um único receptor é estimulado. Então, mostrando com mais detalhes, então, esse processo. Então, aqui está o receptor metabotrófico, existe uma proteína G com subunidades alfa, beta e gama, né? À medida que ele é estimulado pelo ligante, então as subunidades alfa, ela se desacopla da beta e gama, né, e se liga ao receptor. Aqui essa subunidade alfa, ela acaba sendo, que apresenta, né, associada a ela a guanosina de fosfato. Essa guanosina de fosfato, quando a subunidade alfa se liga então a esse receptor, ela se fosforila, formando então a guanosina trifosfato. Isso vai fazer com que a unidade alfa, né, ela se desacople ao receptor e ative uma determinada enzima-alvo que irá produzir o nosso segundo mensageiro. Tá? Então, de fato, o que ocorreu foi a partir da estimulação, né, do receptor, a subunidade alfa da proteína G, ela se liga ao receptor e o GDP é fosforilado a GTP, e isso faz com que essa subunidade alfa com GTP se ligue à enzima alvo, que irá produzir o segundo mensageiro, ativando-a, né, e então promovendo, desencadeando o efeito biológico a partir daqui. É importante também a gente chamar a atenção de o seguinte, ó, existem proteínas G excitatórias, né, proteínas GS que a gente chama, né, que vão ativar então essa enzima associada à produção do segundo mensageiro, mas existem receptores associados à proteína GI, que é inibitória. Então, quando esse processo ocorre, a subunidade alfa da proteína GI se liga à enzima, fazendo de fato com que ela seja inibida e bloqueie a produção do segundo mensageiro, diminuindo o efeito intracelular. Então, se ocorrerá um efeito biológico a partir dessa transdução de sinal ou não, dependerá se o receptor está associado à proteína GS ou GI. Por outro lado, a subunidade beta e gama também contribuem para ativar uma segunda proteína, né? Como por exemplo um canal iônico. Tá? Então, muitas vezes, diretamente a subunidade beta e gama, elas se ligam a um canal iônico, aumentando a permeabilidade de um determinado íon, como eu vou mostrar como exemplo a seguir. Então, o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o receptor, né? De fato, receptores metabotróficos no sistema nervoso, regulando aí a estabilidade ou não, né? Ou diminuindo a estabilidade elétrica da membrana, é amplamente distribuído, né? Receptores da acetilcolina. Eu tinha mostrado antes o receptor nicotínico, que é ionotrófico, mas existe toda uma família de receptores muscarínicos que são metabotróficos. Nós temos os receptores de dopamina, são metabotróficos. A maioria dos receptores de serotonina são metabotróficos. Parte dos receptores do GABA, né? Eu mostrei lá um receptor ionotrófico, mas outra parte são receptores metabotróficos. Todos os receptores da noradrenalina ou norepinefrina, que também respondem à adrenalina, né, são receptores metabotróficos. Então aqui eu botei um exemplo de um receptor metabotrófico da noradrenalina que vai modular a abertura de canais de cálcio. Aqui não está mostrando cálcio, mas esse é um canal voltagem dependente de cálcio, tá? Que também é modulado por sua fosforilação, né? A abertura dele, ele aumenta o tempo e a frequência de abertura à medida que é fosforilado. E isso tudo ocorre a partir então da estimulação desse receptor pela noradrenalina ou por outro ligante seletivo. Esse aqui seria o receptor chamado de beta-adrenérgico, ou melhor, beta-1 adrenérgico. Isso também, por exemplo, está presente no músculo cardíaco, né? Modulando o efeito excitatório
tanto na força de contração do músculo quanto na frequência de disparo de potenciais de ação no miocárdio. Então, a partir da ligação aqui da nossa noradrenalina, né, sobre o receptor beta-1, nós teremos um efeito, vai culminar no efeito excitatório, no efeito num PEPs, né? Então, essa aqui é um receptor associado à proteína G, aqui estão as suas subunidades, né? À medida que se liga aqui, a subunidade, então, G, o GDP nela é fosforilado, a GTP, e ela, né, se desvincula das unidades beta e gama e vai ativar, então, uma enzima responsável pela produção do segundo mensageiro. Essa enzima, no caso, então essa aqui é uma proteína GS, está ativando então a enzima, tá? Então, no caso, essa enzima é a adenilato adenilciclase, né, que vai hidrolisar ATP, adenosina trifosfato, numa forma cíclica de adenosina monofosfato, que nós chamamos pela sigla de AMP cíclico. O AMP ciclo é um dos segundos mensageiros mais estudados, mais conhecidos, mais amplamente distribuídos, né? E está associado, portanto, à estimulação de receptores metabotróficos. Retomando, à medida que há a estimulação do receptor, né, nossa subunidade alfa aqui, que contém o GDP, né, esse GTP é fosforilado, a GTP, ela se desvincula da subunidade beta e gama. Subunidade beta e gama pode exercer um outro efeito, que aqui não está sendo colocado. Essa subunidade alfa, então, ela vai ativar a enzima de membrana, no caso a adenilciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico, então, vai modular o efeito biológico como segundo mensageiro. Como eu disse antes, há uma ampliação de sinal, porque à medida que você tem estimulação de receptor, você pode formar várias moléculas de AMP cíclico. Um dos efeitos mais importantes do AMP cíclico é ativar proteínas quinases. Tá? Proteínas quinases são proteínas que fosforilam proteínas de forma alvos, né? de forma seletiva. Então, no caso do meu exemplo aqui, que é um receptor beta-adrenérgico, a proteína quinase, ou PK, né, ativada será a PKA, né, a proteína quinase A, que, entre outros efeitos, quando ela é ativada, ela fosforila canais de cálcio voltagem dependentes, modulando então o aumento da permanência e da frequência de sua abertura, facilitando, portanto, a entrada de cálcio e favorecendo tanto a despolarização, né, quanto aqui no caso, se a gente falar de um músculo, favorecendo a contração muscular, já que o cálcio é um importante fator que promove o deslizamento dos miofilamentos de actina e miosina, né, permitindo, portanto, a contração. Então, esse é um exemplo de PEPs gerado a partir de um estímulo de um receptor metabotrófico. Agora eu queria mostrar um exemplo, vou citar inclusive o mesmo órgão, o coração, né? Esse receptor está distribuído em outros lugares, no músculo liso, no cérebro. É um receptor associado à proteína G que vai promover no final um efeito inibitório, tá? E ele responde à acetilcolina, é um receptor colinérgico, então, não daquele tipo anterior que eu mostrei, né, que era o receptor nicotínico, que você encontra, por exemplo, no músculo esquelético, mas sim aqui um receptor muscarínico e ainda do subtipo M2, né, porque os outros receptores muscarínicos são excitatórios. Então, esse receptor muscarínico, quando ele é, né, colinérgico, muscarínico, quando ele é estimulado pela acetilcolina, ele também, né, a subunidade alfa vai se dissociar da beta e gama, e aqui é importante uma coisa, que essa proteína G aqui, ela não é GS, ela é GI. Então a subunidade alfa, né, ao fosforilar aqui o GDP, ao transformar o GDP em GTP, né, que está associada a ela, e à medida que ela se dissocia, ela na verdade vai inibir a enzima alvo.
né? No caso, a denilciclase vai ser inibida, diminuindo a produção do AMP cíclico. E se a gente pensar, né, que nós estamos falando no mesmo órgão, coração, uma redução do AMP cíclico vai diminuir a abertura e a permeabilidade dos canais de cálcio, ajudando a promover aqui o efeito inibitório. Mas o importante aqui, né, a resposta mais direta aqui está relacionada à abertura de canais de potássio. Nesse caso, a abertura desses canais de potássio, o aumento da permeabilidade dos canais de potássio vai estar relacionada à ligação das subunidades beta e gama ao canal de potássio. Isso favorece a sua abertura, aumentando então o efluxo de potássio e, portanto, diminuindo a positividade interna. Isso vai favorecer então uma redução do potencial de repouso, e se nós estivermos falando em termos de potencial de ação, favorece uma repolarização mais intensa, uma hiperpolarização, dificultando então a geração de um próximo potencial de ação. Se falarmos em coração, claro que os potenciais de ação têm que ser sempre gerados, né? Mas o ritmo, então, a frequência desses potenciais de ação vai reduzir. Perfeito? Por fim, então, só mostrando esses efeitos modulatórios aí sobre o músculo cardíaco em função da estimulação de receptores metabotróficos da noradrenalina, receptores beta-1 e da acetilcolina, receptores muscarínicos do tipo M2. Se nós medíssemos ali, estivéssemos registrando o potencial de ação no nódo sinoatrial, no marcapasso cardíaco, uma liberação de noradrenalina, associada então à estimulação de nervos simpáticos sobre o miocárdio e a estimulação do receptor beta-1, iria aumentar o influxo de cálcio para o meio intracelular, gerando um efeito de encurtamento entre um potencial de ação e outro, ou seja, um aumento da frequência deles. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, porque favorece a despolarização, alcançar o limiar, e favorece também a entrada de cálcio, que nesse caso aqui é responsável pela despolarização. O nível de repolarização será menor, porque está modulando o aumento da entrada de cargas positivas, de forma que um próximo potencial de ação vai ser gerado de forma mais breve, aumentando sua frequência. Já por outro lado, o efeito colinérgico da acetilcolina através aí do receptor muscarínico, que é um receptor metabotrófico associado à proteína GS, que irá diminuir a abertura de canais de cálcio e ao mesmo tempo abrir os canais de potássio. O aumento da saída de potássio vai favorecer a repolarização, gerando então um efeito pós-potencial de ação aqui, ou pós-repolarização, um efeito hiperpolarizante, um potencial de repouso mais negativo, dificultando então a geração de um próximo potencial de ação, que nesse caso ocorre espontaneamente, porque a gente está falando no marca-passo, mas de qualquer forma esse é um estímulo inibitório, porque está desfavorecendo a geração de um potencial de ação. Claro que altas doses, no caso nível farmacológico, se nós aumentássemos os níveis de acetilcolina, nós poderíamos inclusive ter uma parada do ritmo cardíaco momentâneo de forma dose dependente. Isso se pode fazer, por exemplo, com a administração de anticolinesterásicos, que aumenta os níveis de acetilcolina. Mas essa é uma outra história. Então, por hoje era isso. Queria aí resumir com vocês as possibilidades associadas a um estímulo excitatório, um estímulo inibitório, neuroquimicamente modulado, tanto através de canais ou de receptores ionotróficos, permitindo então uma regulação rápida do início ou da inibição de potenciais de ação, bem como a modulação de sua frequência, além então de receptores metabotróficos que apresentam uma resposta mais lenta, mas que, por outro lado, é ampliada em função da geração de segundos mensageiros. Então era isso, até a próxima, um grande abraço.